Olá, boa noite. Meu nome é Rosane Sampaio e junto com a Roberta Roveda, nós vamos falar hoje sobre o ano de 2020 e da construção das metas para esse ano. Nós vamos trazer um pouco da energia do ano e como a gente pode desenvolver aquilo que a gente deseja, né? As nossas intenções, nossos sonhos, aproveitar essa energia toda para realmente alcançar resultados. Eu trabalho com programação neurolinguística, eu sou especialista nisso e em hipnoterapia. E gostaria que a Roberta agora se apresentasse também, minha grande amiga. Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo esse vídeo. A ideia é essa mesma, né, de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu já atuo na área do coaching já desde 2015, trabalho especificamente falando com um coach um pouco mais holístico até, e sou numeróloga também, além de trabalhar com desenvolvimento humano, a parte de treinamento e desenvolvimento corporativo. E qual foi a ideia? Que a gente pudesse construir com você uma meta, né, tangível para 2020, a partir de um entendimento sobre como é que essas energias estarão se configurando e de que forma você poderá incorporar, né, trazer para a sua vida, para o seu cotidiano, os influxos positivos dessa energia. Então, a partir aí de uma conversa com a Rosane, a gente conseguiu aí estruturar para vocês em um passo a passo aqui, algumas informações, e que nós faremos esse compartilhamento com vocês hoje. E além de compartilhar sobre o ano de 2020, essa questão das energias que fluem nesse ano, né, pelos números e pelo oráculo, nós também vamos ensinar como construir a sua meta pessoal. Uma meta. E você pode também ver o vídeo várias vezes e construir alguma outra meta, mas a gente vai trazer as características de uma boa construção de metas através da programação neurolinguística que tenham ainda mais chances de serem realizadas. Então, eu vou começar aqui compartilhando a tela e a Roberta vai explicar para a gente contar sobre essa parte, realmente sobre o ano, né? E tudo que é importante nesse ano. Isso, Rô. Então, bora nessa, vamos construir nossas metas aí a partir de um entendimento, né? Falar de futuro, a gente pode... Eu tô só me vendo, Rô, não tô vendo ainda a tela, agora sim. Sim. Então, falar, né, de futuro, para poder entender esse futuro, a gente também tem que ter um entendimento desse presente. E para falar no presente, eu trouxe aqui um pouquinho o ano de 2019, que acredito eu que tenha sido um ano bem importante, aí uma finalização de década, após 10 anos aí vivendo a energia do 2010, né? E aí entra o 1 do pioneiro, né? Que é o 10, e aí ele tem as ramificações do 11, 12, chegando até o 2019, e aí é onde a gente observa como essa energia, né, de transformação anual, como é que ela chegou nessa finalização do ano 19. E eu acredito, e aí é um convite que eu faço para que você possa agora pegar aí um papel e escrever aí quais foram as suas conquistas em 2019. Então, fazer esse levantamento daquilo que realmente você conquistou nesse ano. O que esse ano te trouxe? Né? Quando a gente olha bem para 2019, a gente trabalhou muito a energia do 12, a energia do 3, né? Somando 2 mais o 0, mais o 1, mais o 9, a gente tem a somatória do 12,
que na redução teosófica ele vira um 3. O 12, na verdade, trouxe para a gente a forma de como é que a gente olha a nossa vida, né? Uma reflexão bem mais profunda. Quer dizer, ele fez um convite para que a gente pudesse mudar de alguma forma o nosso mindset, que até então vinha dentro de uma construção muito fixa, e 2019 ele entra como realmente uma mudança de paradigma muito grande. Ele convida a todos a um mindset de crescimento. Então, se você olhar bem como é que você entrou, né, a tua transição de 2018 para 2019, como é que se consolidou esse ano, você teve provavelmente muitos momentos em que você teve que se conectar ao seu mestre interior, ao seu eu superior, para buscar algumas respostas. Quer dizer, ele convidando o tempo todo para uma reflexão maior em cima do seu eu, trazendo para você informações de calma, de confiança, de reavaliação, de correção de rotas. Nós tivemos dentro desse ano inúmeras mudanças. Alguns tiveram que deixar antigos hábitos e migrar para o novo. Alguns tiveram perdas significativas. Então, desde de um familiar a um relacionamento. Outros também tiveram retorno de situações as quais estavam atrás, né, ou da poltrona ou embaixo do tapete, e que tiveram que compartilhar de alguma forma uma realidade que até então estava ali escondidinha, e ela veio à tona, convidando também para essa reflexão. E com isso a gente teve um ano que trabalhou o quê? Principalmente a comunicação, né? Então todos nós fomos convidados a ampliar os nossos networkings, trabalhar, enfim, com a informação, trabalhar também no sentido coletivo, né, de se comunicar melhor, de se colocar melhor diante de cenários, e trazendo também a força do feminino. A Imperatriz, ela é um 3, ela vem muito forte dentro desse ano, né, fechando aí o ano, e ela trouxe para a gente a questão da tríade, né? Então, essa é a tríade da lei da causa do efeito, ou do Pai, do Filho e do Espírito, a geração, né? Então, a gente teve, querendo ou não, muitos bebês que vieram ao mundo, uma revitalização do nosso ecossistema, de alguma forma, muitos idosos, inexplicavelmente ou até explicavelmente foram embora, alguns jovens, enfim. Mas a gente teve algumas acomodações energéticas importantes. Vale lembrar que esse ano aqui basicamente voou, né? E Marte esteve à frente desse ano, então ele trouxe para a gente o quê? Um corte. É como se estivesse também finalizando algumas questões de ação, aquilo que não contribui mais para o nosso crescimento, então aquilo vai ser cortado. Então teve situações talvez de pessoas que perderam trabalho, perderam casa, então mudaram de cidade, mudaram de casa, enfim, tiveram um novo panorama. Por quê? Porque foi um cenário de fechamento, né? Nós estamos concluindo uma década muito importante em termos de protagonismo. Quem não ouviu, né, essa palavra ser dita durante muito tempo, protagonismo, e a partir de agora a gente vai viver o cooperativismo, né? Então, eu quero que vocês peguem a partir do que eu estou trazendo para vocês, e quando vocês olham as conquistas que vocês tiveram, eu acho que a grande palavra, talvez também, que vem auxiliar esse processo de transição de 2019 para 2020 é a libertação. Então, vejam em que sentido as conquistas de vocês trouxeram um pouquinho desse cenário de talvez concluir situações que estavam ainda em andamento, que vocês tiveram que tirar da frente, outras que vocês, com muito esforço, né, conseguiram avançar, porque foi, querendo ou não, é um ano que traz, assim, seus esforços serão recompensados, e a partir desses esforços, as suas grandes vitórias,
E aí é que vem esse contexto importante para que vocês possam elencar aí essas conquistas com muito amor e carinho, ok? E aí, rumo a 2020, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa energia de 2020, né? Então, vamos fazer uma continha breve. Então, pegar o 2 mais o 0, mais o 2 e mais o 0. Então, a gente tem um 4, que é uma outra energia. Então, a gente sai de uma energia expansora, que tem ali Marte, que é uma questão assim de um ano que voou, e a gente entra numa energia par, e uma energia que vai acabar querendo ou não, acomodando um pouquinho mais alguns cenários, trazendo outro tipo de atitude, nos convidando a nos colocar, né, nessa próxima década de outra forma. E aí o verbo de ordem é planejar, construir. Então a gente tem aqui algumas palavrinhas-chave que trazem um pouco sobre esse ano, né? O que esse ano estrutura de verdade. Então a gente vem ali de uma questão mais da comunicação, da ampliação do networking, né? Até de toda a expansão necessária para que a gente possa evoluir, né? Quem não estava conseguindo, provavelmente foi um ano de 2019 bem promissor para alguns, de bastante mudança, quer dizer, é um redirecionamento. A ideia é essa mesmo, a partir do momento que a gente vai em busca do nosso mestre interior. Então, alguns nos últimos meses devem ter sentido muito forte a questão espiritual, a questão dos seus próprios mestres. E agora, em 2020, a gente vai mudar um pouco, né, o panorama. Acredito muito que alguns de vocês já estejam até sentindo que essa energia já começou, né? Então, estamos num processo de limpeza, estamos num processo de organizar aquilo que não está muito certo, que vem sendo arrastado aí há um bom tempo, e aí a gente tem que colocar alguns limites. E o ano vai convidar exatamente para isso, né? Uma força bem intensa, uma alavanca bem importante de estrutura. Então, é um ano que convida a que nós tenhamos mais disciplina, mais organização, muito mais planejamento. E pensar que todo planejamento pede o quê? Uma excelente execução. Quer dizer, não adianta a gente planejar nada e não colocar em prática, né, efetivamente, aquilo que a gente tem que colocar. Então, planejar e executar. É um ano que pede muita lealdade, muita honestidade, consistência, né? Então, sermos consistentes. Então, colocar uma meta é chegar até o fim dessa meta. É ter o quê? Paciência, ser resiliente, ter um caminho, né? Uma constância naquilo que a gente faz. Então, é um ano também que pede muito alicerce. Então, quando a gente traz aí o aspecto da construção, é exatamente isso. A gente vem para construir alicerces. E se vocês observarem 20, ele é um duplo 20, né? E o todo duplo 20, ele vai trazer principalmente a questão da verdade. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, linkar um pouco com a questão do tarô, que também é uma ciência importante, que auxilia muito o processo da numerologia, porque eles andam muito juntos, principalmente quando a gente utiliza a numerologia pela parte da cabala. A gente usa muito essa ferramenta para compreensões maiores, mais profundas. Mas também a gente consegue aferir aqui, a partir desse entendimento, que é um ano que vai buscar, vai pedir da gente muito direcionamento, tá? Então, é importante a gente, a partir desse momento, começar realmente a trabalhar, porque faltam pouquíssimos dias ainda para que esse ano se transforme. A gente tem aí uma contribuição, querendo ou não, da astrologia dentro desse percurso, que a partir de 20 de março a gente sabe que muda, né, o ano astrológico. A gente vai sair do ano de Marte, vai passar para um ano do Sol, e isso tem um significado bem importante também,
para as mudanças de energia, para aquilo que a gente vai estar vibrando, e também acabar colocando que até o objetivo nosso aqui com vocês é que vocês possam ter esses restinhos assim de dias, de horas antes de chegar o dia 1º, que você possa sentar, fazer teu planejamento, que você possa colocar tuas ideias no papel, trazer essas conquistas de 2019, de repente, para outras conquistas em 2020, e ver que o que, de repente, não foi possível em 2019, ainda é possível a gente continuar em 2020, viver de uma forma muito mais direcionada e talvez colocar essa meta de forma tangível. O que a gente não deve evitar, tá? E aí a Rô pode passar o próximo, Rosane, por favor. Okay. E o que não deve ser evitado é a rigidez, a inflexibilidade, né? Ficar com esse mindset fixo. Então, a gente veio aqui já em 2019 treinando esse mindset de crescimento, quer dizer, uma questão mais expansora, mais aberta, não dá para controlar tudo. Então, a gente vai para uma questão mais da tranquilidade, da calma, as coisas vão entrar nos eixos, independentemente da política, independentemente de outros cenários de dificuldade que nós tenhamos, mas a gente sabe que a gente está remando para um lugar só. Então, o que a gente não deve, né, cometer nesse ano que entra é uma acomodação. Né? Então, você vai ser convidado, sim, a movimento, a ação, a todo momento. Você já está sendo convidado a partir de agora. Se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você está sendo acessado de alguma forma para fazer essa movimentação acontecer. Então, a teimosia, o preconceito, a avareza, pensar pequeno, é o que a gente sempre fala. Traga para a sua vida abundância. Não adianta você focar a escassez. Foque todas essas conquistas de 2019, mesmo que elas, para você, nesse momento, tenham sido pequenas, mas eu tenho certeza que elas foram muito grandes e que elas estão fazendo você repensar agora essa possibilidade de um avanço até maior, expressivo, que seja, em 2020. Então, pegue aí essa regrinha do que você deve evitar, rigidez, inflexibilidade, esse mindset bem limitado, estar esperando as coisas caírem do céu, preconceito, teimosia e principalmente pensar aí na escassez. Com isso, eu também gosto de levar adiante, assim, eu, pelo menos, Roberta, eu acho que é importante a gente também fazer uma associação com o primeiro dia do ano. Então, eu gosto de trazer essa leitura aí do dia 1º. Então, dia 1/1, né, de 2020, ele vai trazer uma soma 6. O que essa soma 6 convida, né? É uma força extra, eu costumo dizer que também vai funcionar como uma força extra aí para a gente entender, que é a harmonia. Então, o 6, ele traz essa questão do elo. É um aconselhador, é o olhar para a comunidade, ele traz muito a questão da família, do seio familiar. Do seio, quando a gente fala em comunidade, a gente também pode pensar na organização, como, no caso, uma corporação até, traz a responsabilidade, o senso artístico, ou seja, a criação em alta, né, o trabalho criativo em alta. É importante ainda haver regras e, principalmente, estabelecer normas. Eu diria, com base nisso, num cenário bem, assim, amplo, que a gente vai ter aí um ano que todas as instâncias serão atingidas por regrinhas. E são regrinhas éticas. Não adianta ser rígido, não é ser rígido, mas é ser uma pessoa leal aos seus valores, ser uma pessoa que esteja disposta a realmente viver uma verdade, ser uma pessoa aberta a escutas, a interagir com o outro de forma respeitosa. O 6, ele traz também essa ideia
do estar junto, né, de estar conectado por uma verdade. Então, quando eu olho isso, eu acredito muito que muitas corporações, muitas empresas serão acessadas também para que mudem um pouco a questão sua cultural. Então, alguns métodos, modos, enfim, que estejam vindo, que já não funcionem mais, então serão reavaliados. E aí sim serão estabelecidas novas normas, talvez novos caminhos, para que as coisas realmente aconteçam. Então, um 4, né, de estrutura reguladora, que é aquilo que a gente fala que o 4 ele traz muito forte as 4 estações, ele é um regulador, ele traz, por exemplo, os 4 pontos cardeais, então ele é, querendo ou não, aquele pilar, né, aquela questão do quadradinho. Então, se você fica muito no quadradinho, você vai se limitar. Tem que haver, sim, um aprendizado de 2019, que foi sair um pouco da caixa, foi ampliar o olhar, foi crescer. E agora você vai ter uma força direcionadora, que te impulsiona, que te eleva, que te joga para frente. E mais ainda a soma do 6, que o 6 ele vem com essa força de união. É importante também falar, pode continuar, Rô, não tem problema, é importante falar que o 2020 ele traz a força também do mestre. Então, porque eles têm 2, né? Se você olhar, é o 20, é o 2 do primeiro 20 e o 2 do segundo 20. Então, ele traz uma ideia também do 22, que é um segundo número mestre, quando a gente olha na ordem, né? E ele traz esse aspecto da construção, mas uma construção não apenas puramente de um alicerce qualquer, mas um alicerce que traz significado, sentido para a sua vida. Ele vai te convidar a olhar novamente para a sua vida e falar o que é que você de fato quer construir, o que é que você quer deixar de legado aqui. Então, 2020 abre as portas, de fato, para tudo que é início. É um ano, o primeiro ano de uma década, que vai convidar, de fato, as pessoas a pensarem em inícios. E inícios em todos os aspectos, desde um aspecto puramente sentimental, a um aspecto profissional, há um aspecto salutar, um convite a um bem-estar, porque você vai ter a energia do 6, que também envolve o bem-estar. Então, um bem-estar em todas as instâncias, em todos os âmbitos. Ou seja, um querer bem, um querer que aconteçam coisas boas dentro dessa nova década. E o que é legal, a gente vai trazer agora um pouco um olhar de um oráculo, né, que é o tarô, que ele trabalha em conjunto com os aspectos numerológicos e traz aqui alguns arquétipos humanos importantes para a nossa trilha, para que possa amparar a nossa jornada. Então, quando a gente olha o arquétipo aqui, né, do 4, ele traz aí a força do imperador. E quem é o imperador? O que significa o imperador? O imperador, ele significa o quê? A liderança. Puramente, né, é o domínio, é a força mental, é a paixão, né, ele é uma majestade. Então, ele abre já um ano 4, movido pela questão da materialidade. O imperador, ele traz o cetro aí na mão direita, que traz a força do material para as nossas caminhadas, e impulsionando nós, enquanto seres humanos, a pensarmos que tudo é possível, desde que haja ação, desde que haja determinação, liderança, foco. Então, a estabilidade batendo na nossa porta, porque o imperador, a energia do 4, é a energia da estabilidade. Ela vem nos convidar a remar, né, a ir ao encontro de algo muito retilíneo, muito direcionado. A parte que, quando a gente olha o duplo, que na verdade é um 20-20, né? E aí vai dar um duplo 4, na verdade 20 mais 20 vai virar um 40.
E aí nós teríamos aí um 4. Esse duplo 20 é a carta do julgamento. Então, também será uma década, partindo aí do conceito do 20, que a todo momento nós teremos que revisitar, sair aí dos nossos confinamentos, que são os nossos caixões. Se vocês olharem essa figura, vocês vão ver que tem algumas pessoas ali, né, totalmente nudas. Vocês têm a conexão do anjo, que é um mensageiro, que traz a informação do que está em cima e também leva do que está embaixo. Então tem essa questão de correspondência muito forte. E aqui está sendo anunciado, de alguma forma, um novo começo. A partir do quê? Das nossas experiências pregressas, para que a gente possa fazer uma avaliação e poder corrigir rotas rumo a um futuro. Então, também vem aqui uma questão de libertação muito forte. Ele anuncia um caminho novo de muita sabedoria, de organização, de estratégia, e também trabalhando o campo das decisões. Olhar para trás e entender o que nós escolhemos lá atrás vai trazer agora um pensamento sobre essa construção, para que essa construção se baseie realmente nessas informações para essa alavanca de futuro. Com isso, a gente fez aqui, pode avançar, Rô, um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre o que esse ano poderia trazer para a gente em termos de contribuições. E aí a gente faz, eu também sou taróloga, em alguns momentos a gente atua também dentro da tarologia com o nosso trabalho, e aí o que acontece? A gente vai ter um momento muito forte dentro do ano de rupturas, mas são rupturas que envolvem o que não tem que ficar mais, vai ser exterminado. Então, quando eu olho esse jogo em profundidade, eu acabei ficando bem feliz, né? Porque esse jogo, ele veio de uma forma canalizada, de alguma forma aconteceu, e se vocês observarem, a primeira carta que saiu no jogo foi o Imperador. Ou seja, o alinhamento vai ser fundamental para a caminhada no próximo ano. Ele abre as portas, ou seja, o que você pensar hoje e quiser de meta, fizer a meta, tem que ter um alinhamento com o que está em cima, para que de fato ocorra aqui no campo 3D, no campo nosso planetário, para que você possa realmente fazer isso acontecer. E mais, olhando a seguir, a gente tem a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela traz também a questão de um giro, né? O que está em cima está embaixo, ou seja, um convite para você materializar também, colocar as suas ações em andamento, ou seja, convida você ao movimento, né? A roda, ela gira, ela não para. Então, se você agora tiver essa oportunidade de parar, pensar em você, olhar para você e começar a desenhar teu planejamento, muito provavelmente você vai ter uma vitória, e essa vitória vem com o mundo, com a carta 21, que ela traz inclusive o aspecto do Sol, ela também traz o aspecto dos 5 elementos que nos regem e que possibilitam o avanço e um avanço concreto naquilo que a gente realmente quer. E para que a gente avance, a gente precisa deixar velhos padrões. De alguma forma, aquilo que não se sustenta mais, aquilo cai fora da nossa vida. E aí entra aqui a carta 13, que 1 mais 3 também vira um 4. E esse 13 aqui, dessa morte, ela convida o quê? A que a gente olhe um pouco mais profundo o cenário que nós estamos e deixe para trás as mazelas, aquilo que realmente a gente não quer levar mais para frente. O que vocês não querem mais levar para 2020, ou melhor, para a década de 20, porque toda a década de 20 ela é emblemática, ela traz aí inúmeros acontecimentos importantes para civilizações, gerações e gerações, e não será diferente.
E na sequência, se vocês observarem, vocês têm aí a carta do julgamento, quer dizer, o padrão realmente é outro, é um convite a um novo, é um convite a um novo momento efetivo na vida de vocês. Com isso a gente também tem a estrela. A estrela, ela vem na sequência trazendo aí uma mudança de paradigmas e dizendo e fazendo um convite. Sonhar é possível, desde que você realmente queira fazer a coisa com verdade. E essa verdade está aí dentro, está dentro do seu coração. Se você agir com lealdade, com justiça, e aí vem a carta seguinte, se você for verdadeiro com você, for coerente com você e agir com a ética, você terá sim o favorável, você terá sim o seu êxito. E aí vem a carta do eremita, que nos convida a colocar em prática a nossa sabedoria, colocar em prática aquilo que nós acreditamos, aquilo que só você sabe que faz bem para você e pode fazer bem para muitas pessoas. Então, pensar direitinho nessa meta. E, além disso, a gente tem aqui o Papa, né? O Papa finaliza aqui, convidando você já para um ano de 2021, que a gente vai falar mais, com certeza, mais à frente, mas que é um ano em que vai prevalecer muito a sabedoria interna, né? E o compartilhamento disso de uma forma muito mais linkada com o plano lá de cima. Bom, esse aqui é um overview já super importante. E com isso também a gente continuando nos aspectos da numerologia, a cor do ano 2020 é a cor verde. Então é uma cor aí que traz alguns benefícios mega importantes, é a cor assim que representa, na verdade, a energia, né, do número 4. Então é acompanhada por planejamento, pelo trabalho. Então, a gente fala no número 4, a gente sabe que vai ser um ano, assim, de muito trabalho. Então, a energia desse ano predominante é aquela, assim, meu nome é trabalho. Então, a gente vai precisar ter um repouso. E a cor verde, ela entra muito nessa questão da atuação do sistema nervoso, porque ela é calmante, ela é relaxante. Então, o 4, ele exige muito da gente, adrenalina total. E aí vem o verde na cor, trazendo pra gente o quê? Tranquilidade, equilíbrio, serenidade, para que a gente possa resolver as questões, as situações que a vida vai nos apresentar de forma organizada, clara, responsável, tá? Então, ela acalma o sistema nervoso, porque que ela age de forma sedativa. Então, ela também vai atuar nos casos de insônia, de ansiedade, e principalmente ela se comunica muito com o 4º chakra, que é o cardíaco, e vai ajudar, porque esse chakra é ligado à questão do coração, do sangue, do bombeamento, né, sanguíneo, dos nervos, e ela nos ajuda principalmente na questão do sistema circulatório como um todo. Então, aí ela está super conectada e é o que a gente acredita que o ano possa ser realmente positivo nesse sentido. Com isso, a gente também tem o cristal do ano, que é o raio verde da esmeralda, né? Então, a pedra do ano é a esmeralda. E essa pedra também tem uma super... É um cristal que vai reger esse ano e ele é super importante, porque ele traz também uma conexão com a nossa consciência, uma consciência mais elevada. Quando eu falei de mindset de crescimento que 2019 trouxe para a gente, é isso aí, é trazer uma consciência realmente evolutiva, da onde a gente está hoje para onde a gente quer chegar, mas de forma que nós possamos pensar nessa conexão com um plano superior. Então, ela vai ajudar, de alguma forma, a trabalhar a abundância. A esmeralda é uma pedra preciosa, então a gente aconselha que vocês estejam com uma esmeralda aí, pode ser até uma esmeralda bruta, mas que vocês estejam sempre conectados a essa fonte, porque vocês podem também trabalhar muito fortemente, é isso que ela também ativa, o chakra cardíaco, e aí trazendo para vocês amor, abundância, né, tirando um pouco o centro desse chakra, a questão negativa, né, de alguma forma, e isso empodera vocês para outras coisas.
E aí, como numa conversa com a Rosane, a gente quis trazer para vocês alguns cuidados antes da gente chegar nas metas, que a Rô vai passar para vocês a questão do planejamento, a gente vai falar aqui um pouquinho dos eclipses. Nós temos os eclipses solares e lunares, e aí a gente trouxe um calendário muito simples, mas para que vocês possam entender onde a gente quer chegar. O eclipse, nós vamos ter 6 eclipses ao longo do ano de 2020, 4 lunares e 2 solares. Os eclipses estão ligados principalmente com as questões emocionais, questões mentais. Há normalmente algumas tensões perto, né, dessas épocas do eclipse. Então o eclipse, alguns ficam até 6 meses reverberando algumas mudanças. Então todo eclipse ele vem de alguma forma para revisitar algumas questões linkadas ao passado, trazer algumas questões de mudança de futuro. Então o que a gente convida, né? Para que a gente está falando do eclipse? Para que vocês se protejam mais dentro dessa energia desse eclipse, né? Dessa vibração. E com isso a gente vai passar para vocês aqui um ritual de banhos, tá? É um banho bem simplesinho, não é nada do outro mundo, e a gente vai usar exatamente a erva, né? Propícia, e a erva do ano, que é o manjericão, que é uma erva que tem algumas propriedades, principalmente calmante. Ela trabalha a proteção, então ela atinge 2 camadas praticamente, uma para tirar todo o fluido energético negativo, e o outro, ela funciona como se fosse uma coberta, né? Ela recobre você de alguma forma, trazendo partículas energéticas positivas. Então ela tira aquelas ruins e ela te reenergiza de alguma forma para que você possa ter esse benefício. Então tira e ela repõe. Então é uma erva considerada sagrada, é uma erva que vai ser forte dentro do ano de 2020 e vai te auxiliar principalmente nos dias do eclipse. Você tomando esse banho, você vai conseguir conduzir um pouco mais, com maior tranquilidade, o processo aí de limpeza, ok? Como é que a gente faz esse banho? Eu gosto muito de trabalhar com ervas frescas, então eu sempre procuro, né, passar para vocês de alguma forma as ervas frescas. Alguns casos não, mas enfim, a gente pega, né, no caso, um maço, mas um maço vigoroso, 1 litro e meio de água e macera. O que é macerar? É gentilmente esfregar as ervas até você ter um líquido verde. Esse líquido verde com as folhinhas, você deixa ali descansar por pelo menos 1 hora, e aí você reserva esse líquido com essas ervas, bem assim, no lugar onde, né, não caiam tantos bichinhos, ou o gatinho não vai beber, enfim, tenta colocar num lugar meio protegido. Assim que der 1 hora, você vai, coa esse banho, faça a reposição. Então, assim, eu sempre sugiro que vocês coloquem essas ervas, o manjericão, sempre num vasinho de plantas, para que vocês possam permitir que a natureza regenere, né, de alguma forma vire um adubo e regenere essa energia utilizada. E aí, quando você for tomar banho, você vai tomar teu banho normal de higiene e vai jogar da tua cabeça para baixo, ok? Esse banho é direcionado para a cabeça, né? Então você pode, porque ele não é uma erva, enfim, tóxica nem nada, ele não trabalha nessa frequência, é uma erva sagrada, e você pode colocar da cabeça para baixo, tá bom? Essas ervas, essa erva em especial, ela vai te ajudar a fazer esse processo de limpeza. O ideal é que você, depois do banho, vá descansar, vai dormir, ponha roupa clara e se proteja, né, ao máximo, para que você possa ter uma boa noite de sono. Roberta, eu posso tomar esse banho em outras ocasiões? Super pode. Nós estamos fazendo aí um ritual de limpeza. Então, se você for fazer, você pode fazer agora, nessa próxima semana. Isso é super legal, que você faça entre Natal e Ano Novo.
E também aproveite e limpe tua casa. Eu acho que a casa nossa, e pensando aí nessa coisa da força extra dos 6, que é o bem-estar, e também lida com família, lida com organização, lida com casa também. É um ritual. Então, se você vai limpar teu corpo, limpa também tua casa, porque a casa é nosso templo. Então, como é que você pode fazer esse processo da limpeza? A gente está sugerindo que você adquira aí algumas ervas secas. Quais seriam essas? O manjericão, a arruda e o alecrim. O manjericão, por ser a erva do momento aí do 20, e também trabalhar a questão dos aspectos da limpeza. A arruda, ele dá uma neutralizada naquela questão, não só do olho gordo, mas de alguns fluxos que não pertencem a você, então ele dá uma cortada. O alecrim trabalha a calmaria, trabalha um pouco essa questão do pensamento, das linhas de pensamento. Então, limpar a casa é super bem-vindo. Então, fazer uma defumação, e aí vocês podem pegar, comprar, existem... eu sempre indico, aí no caso, fazer com as ervas secas, tá? Para fazer a defumação, comprar tem um carvão específico para isso, alguns utilizam alguns instrumentos para fazer, outros latinhas convencionais, enfim. E aí vocês vão fazer sempre no ambiente de dentro para fora. Então é sempre lá, né? Se é um apartamento, é lá do fundinho do apartamento para frente, da casa a mesma coisa, para frente, e recitando aí um salmo que nós sugerimos para vocês, que é o Salmo 111, que trabalha a confiança, né? Trabalha o prosseguir e o agradecimento. É sempre bom falar que todo salmo é uma conexão, né? É uma conexão com o andar de cima. E trabalha aqui muito essa questão do amor próprio, né? Isso já é bíblico, né? A questão da gente primeiro nos amarmos para amar alguém, né? A gente tem que amar alguém da forma que a gente se ama. Então, além da gente estar aqui trabalhando essa questão da limpeza, do ambiente de trabalho, residencial, enfim, esse salmo você pode recitar não só nos dias que você for tomar o banho ou fizer a limpeza em casa, mas você pode trabalhar esse Salmo 111. Ele é o salmo muito indicado aí para você dentro de 2020 desse ano, e é um salmo que também permite que a neutralização de energias negativas e traga para você facilidade para você alcançar aquilo que você tanto almeja. E continuando aqui, para finalizar essa parte desse entendimento das energias, a gente traz aqui uma forma, né? Como é que a gente pode conquistar as nossas metas a partir dos aspectos favoráveis do ano 4. Então, eu vou fechar essa minha apresentação aqui com alguma coisa para vocês pensarem. A gente tem que colocar a casa em ordem. Primeira coisa. Então, tem que olhar bem fundo aí, tudo que não está funcionando, a gente tem que colocar. Planejar e executar aquilo que a gente planeja. Sem execução, nada vai acontecer. Criar roteiros, processos, métodos, antes de embarcar no projeto, para não bater a cabeça e machucar. Apesar que a gente aprende com erros, mas aqui a ideia é que você já estabeleça aí um começo, né? Então, um direcionador. Então, lembrando que o 4, ele traz muito isso, início com alicerce. Então, planejar é fundamental e executar também, desde que você tenha o quê? Esse planejamento bem estruturado. Organize seu tempo, haja com lógica e principalmente praticidade. É um ano solar, é um ano extremamente maravilhoso, vai trabalhar muito que nossa questão também de bom humor, mas assim, é um ano que vem para que a gente possa brilhar. Eu tenho certeza que você vai brilhar se você se condicionar agora a começar a pôr em prática o teu planejamento. E sempre com verdade e transparência. Bora lá, Rô, agora é contigo. Então, depois que nós ouvimos aí toda a explicação da Roberta,
a respeito das energias do ano de 2020, né? De como elas vão estar trabalhando com a gente interiormente, e todas essas necessidades que o início de década exige. Nós vamos começar a colocar realmente em prática tudo isso. Ou seja, nós vamos começar a pensar em planejamento, em clareza. Porque não adianta você querer planejar alguma coisa quando você não sabe nem aonde você quer chegar, né? Ou então, quando aquele teu objetivo é uma coisa tão ampla, quando a gente fala assim, eu quero ser próspero. Próspero tem um sentido tão amplo que a gente muitas vezes não consegue agir. Então, na verdade, quando a gente precisa, e esse ano de 2020, né, nesse início de uma década importante, nós falamos de planejamento, nós falamos de estrutura, nós falamos de colocar a casa em ordem. Isso quer dizer também ter propósito, ter intenções definidas, ter metas de vários prazos, né? Curto, médio, longo prazo, mais definidas. Porque só quando isso acontece é que a gente consegue montar um planejamento. Então vamos começar a falar sobre por que é tão importante ter essa clareza de intenções. Primeiro, quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem essa clareza, você consegue priorizar. Não só priorizar cada uma dos teus objetivos, como colocar eles num sentido até de estruturar qual vem antes, para que eu possa chegar naquele propósito maior. Porque às vezes o nosso propósito é algo que não vai ser construído no próximo ano. Ele precisa talvez de 2 ou 3 ou até mais. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a definir prioridades. É só quando nós sabemos cada uma dessas prioridades que a gente consegue ter um plano de ação. E o plano de ação, acreditem, ele só funciona na mente racional. Tá? Só que a gente precisa da colaboração da nossa mente inconsciente, que, acreditem, 95% do processamento mental que acontece, ele é inconsciente. Lógico, uma parte disso está trabalhando o nosso corpo, né? O batimento cardíaco, ter controle até de temperatura dos órgãos. Mas uma grande parte, ele está construindo também uma maneira de chegar àquilo que você visualiza, aquilo que você sente lá no futuro, que você fala para si mesmo. Então, trazer essa mente inconsciente para o processo, trazer a mente inconsciente para essa construção é primordial, né? Sem ela, a gente não chega efetivamente em lugar nenhum. E daí, é só quando a mente inconsciente está colaborando que a gente consegue liberar a mente como um todo, o corpo e o coração para alcançar os nossos sonhos, né? Antes disso, não adianta. E assim, quando a gente fala de seguir um método para definir metas, que é a estrutura, por que isso é tão importante? E é bom a gente entender isso, porque é fácil você chegar lá no final do ano e fazer a tua lista de intenções e não seguir, né? Começar a procrastinar, porque quando a gente não define prioridade, não coloca uma data, não monta um plano de ação, na verdade a gente não inicia o movimento que a Roberta insistiu em falar sobre o ano de 2020, que o arcano da roda que gira, né, da roda da fortuna, fala movimento.
é necessário, é imprescindível. E daí a gente fica na procrastinação. E chega no final do ano, muitas vezes, se sentindo incomodado, porque aquele ano não foi o que a gente esperava. Então, isso é ter uma meta e definir as prioridades dentro dessas metas é muito importante. Além disso, voltando, a gente precisa estar sempre claro que a mente subconsciente, ela não processa algumas palavras, ela bloqueia algumas metas que nós nos colocamos, algumas maneiras que nós nos falamos. Então, por exemplo, a palavra não é processada pela mente inconsciente. Não adianta o teu racional dizer assim, eu vou dar um exemplo, eu não vou mais comer doces em 2020 porque eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a minha saúde. A tua mente tenta pensar, eu não vou comer doce. A imagem que vem na sua mente é de um prato de doces. E é aquilo que marca. Então você vai ficar pensando no doce até comer. É muito mais difícil do que você definir as coisas em termos sempre positivos. Quando a gente fala em perdas, a mente, o nosso inconsciente não quer perder nada. Então, quando você fala que faz um sacrifício para alcançar um objetivo, a tua mente inconsciente te boicota, né? Ela não aceita aquilo. A mente inconsciente, ela não gosta de sacrifícios, ela não gosta da palavra, ela não ouve a palavra não, nunca para ela não existe. Então a gente tem que começar a usar o nosso conhecimento de como é esse processamento mental para criar metas em que a gente vai alcançar. Metas que que vão nos impulsionar e não nos estacionar. E aí a gente fala de um detalhe a mais. Algum dia você já alcançou uma meta que você não imaginava? Geralmente, quando a gente diz eu nunca imaginei que eu ia alcançar isso, lá no fundinho a gente sempre sonhou com aquilo. E só para nós mesmos, sem falar às vezes para ninguém, a gente sonhava com uma situação, imaginava, pensava, da maneira que você imagina, né? Seja visualizando, seja falando consigo mesmo, seja montando uma trilha sonora sobre o assunto. Então, imaginar aquilo que você quer alcançar é uma fenomenologia, né? É aquilo que não se explica muito bem, cada um tem a sua explicação sobre isso, mas que funciona. Então, é muito importante você se imaginar lá uma vez por dia naquela sua meta, alcançando aquele seu objetivo. E é por isso que agora a gente vai montar, e vocês devem estar alguns vendo, Meta Smart, eu conheço isso daí. Né? E Meta Smart é uma coisa que vem do coaching, e ela é bem eficiente, mas nós vamos além dela. Porque Meta Smart só fala o seguinte, você precisa ser específico, a sua meta precisa ser mensurável, então você precisa ser capaz de perceber que chegou lá na sua meta, no seu sonho. Ela precisa ser alcançável, né? Não adianta a gente dizer que vai comprar uma Ferrari em 6 meses, sendo que você ganha 3 mil reais por mês. Isso não é factível. A sua mente diz, isso daí não, esquece. Então ela tem que ser alcançável, ela tem que ter essa percepção de possibilidade, ela tem que ser ao mesmo tempo relevante. Ela precisa ter uma importância. Não adianta eu dizer assim, voltando por exemplo, eu
eu ganho 3 mil reais e eu quero um emprego que eu possa ganhar 3.050. Porque isso não ganha uma certa importância. Mas se você falar que você quer um de 3.500 ou de 4 mil reais, começa a ter relevância e a sua mente começa a trabalhar nesse sentido. E ela tem que ser, tem que ter prazos definidos para cada etapa. Então essa é a meta SMART, que talvez você conheça, é bem difundida por aí, mas eu vou além e vou pedir para você pegar o seu caderno, aquela folha de papel, talvez que a Roberta já falou lá no começo, que era para você colocar suas conquistas de 2019, e a gente vai montar quais vão ser as suas conquistas em 2020. E eu vou te ensinar a fazer uma meta baseada na programação neurolinguística, que vai muito além dessa meta SMART. Então, coloca o seu sonho lá e a gente vai começar a definir como que ele vai ser construído. Então, aí só para a gente começar a pensar no sonho, definindo melhor a meta SMART, né? Ela é específica, se você quiser já começar a escrever aí, ela tem que ser mensurável, então, se eu preciso perder peso, quanto peso eu preciso perder? E você não vai falar exatamente quando estiver escrevendo perder peso, mas que peso você quer chegar? Eu quero ter um corpo saudável, que pese tantos quilos. Então, tem que ser mensurável concretamente. Escreve aí. Tem que ser alcançável, como a gente já tinha, só reafirmando, né? Não pode ser um sonho que você precisa ganhar na Mega Sena para realizar. Ele tem que ser relevante, ou seja, ele tem que ter uma importância, ele tem que fazer a diferença na sua vida e para você, pessoalmente, profissionalmente, para as pessoas à sua volta. E ele tem que definir um tempo para atingir. Que você pode colocar aí, imaginando, se pode ser num ano, 6 meses, 3 meses. Então, defina um tempo alcançável. É importante isso. Não adianta eu dizer, voltando para a perda de tempo, de peso, que você vai perder 15 quilos em 30 dias. É alcançável dentro desse tempo. E daí a gente começa a falar de PNL. Porque é fácil, você pode definir, voltando ali, né? A meta específica, dizer assim, eu não vou comer mais doces. Eu vou... Mas ela não pode ser o não, ela tem que ser eu vou comer saladas. Ou eu vou comer saudavelmente. Ou eu vou eu vou ter uma alimentação que me faz bem. Então, defina em termos positivos, com palavras positivas. Esquece aqueles nuncas, esquece qualquer termo em que você use palavras que denotem sacrifício, né? Palavras como perda, quando você fala, por exemplo, digamos que você precisa encontrar, você quer fazer uma pós-graduação ano que vem. Se você começar a falar sobre eu vou gastar o meu sábado, eu vou definir que os meus sábados vão ser gastos na minha pós-graduação, a própria palavra gastos e o próprio tom que às vezes você fala a sua palavra, a sua meta, já mostram que elas não estão em termos positivos. Ou estão, quando você fala essa frase, né, do que você pretende alcançar, e aquilo te empolga, aquilo te coloca com o corpo de uma postura mais assertiva, né? Costas eretas, ombros relaxados, isso já te mostra, o corpo te mostra que você está no caminho certo. Então, defina em termos positivos.
Segunda regra da PNL. A tua meta só pode depender de você. Não adianta você querer fazer o regime com a família inteira, porque cada um tem que estar comprometido com a sua própria meta, os seus próprios sonhos e objetivos. Mesmo que a pessoa queira te empolgar, queira te auxiliar em chegar no seu objetivo, a ajuda dessa pessoa é limitada, é dentro de você que essa mudança acontece. Então, dentro da tua meta, o que depende só de você fazer? Isso é extremamente importante. A gente, às vezes, define metas, define sonhos que dependem de outras pessoas e não alcança e fica frustrado e acha que a gente é responsável sozinho. Mas na hora que você coloca esse peso em cima de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, você está perdendo o controle da sua própria vida. Então, defina um plano que depende só de você. Essa meta precisa ser atraente. Quando você pensa nela, você tem que ter prazer. É aquilo que a gente falou, que eu falei. Quando você fala meta, o teu corpo todo tem que estar envolvido, né? Você tem que sorrir quando você fala na sua meta. Você tem que ter muita vontade, de prazer de chegar lá. A palavra é essa. A sua meta tem que te dar prazer. Você tem que pensar assim, nossa, você tem que ser super empolgado para chegar nela. Então ela precisa ser atraente. Flexibilidade. A gente sabe, embora seja às vezes meio frustrante, que vão acontecer necessidades de ajustes no percurso. Vamos voltar à questão do peso. Tem uma semana em que a pessoa não perde peso, porque aquela semana ela teve 2 aniversários e 3 reuniões de negócio que eram almoços. Então é muito difícil ela naquela semana conseguir manter a perda, manter esse caminho rumo ao seu corpo ideal. Então aí a gente tem que aprender a se acolher nesses momentos, né? A fazer uma análise, está tudo certo, essa semana não foi o ideal, mas a semana que vem vai ser melhor. E manter a meta em mente e ter essa flexibilidade, que nem sempre o caminho ajustado, aquele inicial, aquele programa que nós fizemos para chegar no nosso sonho, vai ser atendido. Então, tenha flexibilidade e tenha compaixão por você mesmo, né? Aceite que nem sempre a gente vai ser todos os dias da vida perfeito. Todos os dias da vida. Dizem que a perfeição é inimiga do fazer, né? Então, feito é melhor que perfeito, embora se busque fazer da melhor maneira. Então, flexibilidade. Quinto item, contextualizar a meta. Quando você vai chegar? Dê um prazo. Você pode, inclusive, dar um prazo para cada item, né? Quando você fizer um plano de ação, que é uma dicasinha no final, faça um plano de ação para as metas. Coloca lá 5, 6 itens para você chegar naquele seu sonho. E para cada item você coloca quando. Com quem você vai precisar, ajuda de quem você pode buscar para que te oriente. É diferente de depender só de você, né? Depender só de você, por exemplo, eu preciso buscar ajuda, alguém que me oriente a fazer tal, no caso do emagrecimento, por exemplo, uma nutricionista, um coach de emagrecimento, uma hipnoterapia. Então, quem vai te ajudar? Quando essa pessoa vai te ajudar? Em que etapa do teu processo você vai buscar essa ajuda? Onde isso vai acontecer? Onde vai acontecer tua meta? Quando você chegar nela, onde isso vai acontecer?
e por que você quer chegar lá. Por que essa meta é tão importante? Por que esse sonho é tão importante para você? Ser mensurável sensorialmente. Veja a diferença. Porque ser mensurável, em termos concretos, eu ganhava por mês X e agora eu ganho 2X. Né? Eu recebo 2X pelo meu trabalho. Mas quando você fala sensorialmente, é o que você vai ver quando a sua meta for alcançada. Como vai ser o seu ambiente com essa, né, de trabalho ou pessoal, a sua casa, quando essa meta for alcançada? O que você vai ouvir das pessoas? Como que você vai estar sentindo no seu corpo quando você alcançar essa meta e no seu caminho até lá? E o que você vai falar para si mesmo? Porque tudo isso é processamento mental, é como você está entendendo esse caminho e vai te ajudar o teu inconsciente, a mente inconsciente a te ajudar. Né? É uma ajuda interna, a consciente ajudando a inconsciente que ajuda o consciente. Então, isso é imprescindível. E esse item seguinte, preservar os aspectos da sua ecologia. E talvez você esteja até estranhando, né? Como assim ecologia? Isso quer dizer que se você não preservar aquilo que já é importante para você hoje, e que a tua vida do jeito que ela é, atende, isso daí quer dizer o que é importante para você são seus valores pessoais. Né? São aquelas crenças que para você ainda fazem sentido, e isso tem que continuar sendo atendido. Porque se para você você ter um momento com a tua família é muito, muito importante, o teu sábado e o teu domingo com os teus filhos, talvez você arrumar uma pós-graduação em que no sábado você passa o dia inteiro em aula, talvez não atenda essa ecologia. E daí, um módulo EAD, por exemplo, você começar a fazer uma pós à distância, funcione melhor, porque atende os dois aspectos. Então, é importante que atenda a sua ecologia. O sistema existe e ele sempre vai tentar te manter onde você está. Mudar quer dizer que o sistema inteiro vai ter que mudar de alguma forma, porque você está mudando, você está progredindo, né? Você está fazendo as alterações que são importantes. Então, para isso, a gente precisa entender, precisa ter bem claro, escrito, que sistema vai ser alterado, é o de trabalho, é o teu ambiente familiar, é o teu sistema familiar, são os teus amigos, é um sistema importante. E quem será mais afetado caso você alcance essa meta e caso você fique onde está? Porque às vezes pode ser a sua solução num primeiro momento. Nós estamos falando de um ano que traz transformação, de um ano que coloca estruturação, mas a gente tem que entender que se o sistema que é forte está contra a sua meta, ela tem que fazer ainda mais sentido para você, ela tem que ser ainda mais mensurável sensorialmente, ela tem que ser ainda mais prazerosa, ela tem que ser ainda mais importante. E finalmente, quais são, e escreva isso e encontre todas as suas qualidades. Talentos são qualidades inatas, aquilo que você nasceu com ela. Né? Por exemplo, o talento, uma facilidade para matemática, uma facilidade para atividade física, para bordar, para falar em público. Isso são os talentos. E habilidades, aquilo que você aprendeu ao longo do caminho. Né? E muitas vezes, algumas pessoas têm talentos, mas que são potencializados ou que podem ser aprendidos através dessas habilidades, né? Então você pode potencializar seus talentos
Escreva tudo isso que você tem e que vai ajudar e vai permitir que você alcance as suas metas, alcance esse seu sonho. Quando você tem isso muito claro, você vai trazer essas forças que você tem, né? Porque talentos e habilidades são forças. Essas forças que você tem para que você possa chegar no seu objetivo. Eu faço muito isso, então se eu posso dar um exemplo meu, várias vezes quando eu estou até com medo de fazer alguma coisa, né, que não é o meu usual, eu digo que eu tenho coragem, porque quando eu falo para mim mesma e mostro a mim mesma as várias vezes na vida que eu tive coragem, aquele desafio fica pequenininho. Então, anote aí, com muito amor e carinho para você mesmo, com você mesmo, quais são esses talentos e essas habilidades que vão fazer a diferença para a sua vida. Rô, eu queria até colocar aqui que essa questão que você traz aí de como estabelecer, né, esses critérios, como é que você traz isso para o seu dia a dia, sempre trabalhar com algumas palavras, né? Então, quando você traz essa questão da positividade, e principalmente a gente pensar que muito desse nosso planejamento, daquilo que a gente realmente quer sonhar, quer que seja concretizado, depende somente da gente. É aí que vem essa questão muito forte desse ano 4, que é a confiança, que é a determinação, que é também a liderança, né? A gente vai ver isso muito forte, e principalmente de você se motivar o tempo todo, né? Para chegar, para conquistar esse percurso, para chegar onde tem que chegar. Então, talvez agora, Rô, era, né, convidar esse pessoal para fazer um pouquinho de exercício aí, e talvez poder colocá-los aí como se fosse realmente o objetivo nosso aqui, que vocês saíssem com uma meta, uma só. Apenas uma questão que vocês falam, putz, isso aqui é uma conquista para 2020. Rô, eu vou falar mais até sobre isso. As afirmações, quando elas são coerentes conosco, e você fala dessa energia, né, do 4, que fala sobre coerência, do 2020, falar sobre coerência, falar sobre consistência também, sobre estrutura. Então, uma dica é: escreva numa folha de papel, bonita inclusive, a sua meta. Escreve embaixo de sua meta tudo aquilo que você tem, aquela última diquinha lá da construção da meta, que é escreve embaixo seus talentos, suas habilidades, né, suas forças internas que vão te permitir alcançar essa meta. E embaixo ainda disso, escreva por que aquilo é tão importante. Essas 3 frases, vamos dizer, essas 3 partes, elas fazem, e faça numa folha de papel bonita, se tiver um lápis colorido ou dourado, prateado, que aquilo fique muito marcante. Ponha lá na sua mesa de trabalho, põe no espelho do banheiro, na porta da geladeira, coloque como aqui no seu computador, que aquilo ali fique muito claro para você e que te relembre, porque a gente às vezes esquece com o dia a dia, sabe? Aquelas coisas que a gente acorda e já vem todos esses desafios diários. Então, ter aquilo muito claro, ter aquilo muito... E muito claro por que você é capaz de chegar lá e por que é tão importante, faz toda a diferença, Rô.
Então, eu queria deixar essa dica para vocês. Então, são três, volta aí, Rô, já pedi. São três, pega uma folha de papel aí, A4, uma folha normal, escreve lá, em letras de forma grandinho, a sua meta, que você escreveu seguindo cada etapa aí, se for o caso, vá pausando o vídeo para escrever. Escreve a sua meta em termos positivos, que dependa só de você, que seja importante, que seja impactante, que te dê prazer, né? Tem um tempo definido. Segunda parte da folha, escreva por que você vai chegar lá, quais são as suas forças internas, quais são os seus talentos, suas habilidades, quais são as suas qualidades que fazem toda a diferença, que vão permitir que você chegue nessa meta sim em 2020. E terceiro, também escreve em letra de forma lá, por que alcançar esse sonho, alcançar essa meta é importante para você. Tá? Então, são as três partes aí, e coloca onde você puder ver, onde seja mais fácil de você ver aquilo várias vezes ao dia, de preferência. Você vai ver como vai ser, de repente, fácil você acreditar que é capaz, que pode e que merece chegar lá. Né? Bom, olha, acho que você merece um 2020 colorido, confie. Com certeza. E assim, na síntese lá de 2020, né, Rô, que passou ali rapidinho, só para falar para vocês, de trabalhar aqui com vocês, nem precisa, Rô, eu só quero finalizar. Não, vamos É que finalizar ele aqui. é um ano justo, né? Um ano que é solar, é um ano amoroso, é um ano cheio de energia, porque traz essa força do solar, do sol. E assim, sai em busca realmente daquilo que você acredita, daquilo que você quer, daquilo que está aí dentro de você, do seu sonho, das suas responsabilidades, do seu novo início. Aproveite a energia de 2020, que é propulsora, né? E que e que dá mais força ainda a você fazer uma coisa pensada, né? Como a Rô falou lá no começo do vídeo, uma coisa pensada, uma meta estruturada. Depois da meta definida, coloca lá uns 4, 5 itens de como que ela vai poder te ajudar a chegar lá, coisas mais concretas mesmo, mas isso depois que você estruturar ela bem direitinho na sua mente. Vamos aproveitar o ano de 2020, vamos fazer a diferença para a nossa vida e para a vida daqueles que estão próximos a nós, né? Que nós somos todos exemplos. Exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso. Esse é o nosso recadinho para vocês. A gente espera ter, de alguma forma, contribuído aí com vocês para esse início. Lembrando que qualquer coisa, vocês deixem aí as considerações de vocês, deixem um like, enfim, toda essa questão aí que existe. Sigam a gente. Se vocês quiserem também, deixem até comentários, de repente a gente começa a fazer mais vídeos. Isso aí, tá bom? Ok? Só gratidão, tá? Obrigadão. Um beijo grande a vocês. Também agradeço muito, Rô. Essa parceria sempre maravilhosa. Verdade. E um excelente 2020 para todo mundo aí. Para todo mundo. E que a gente se veja mais aí em 2020. Para todo mundo, um ano maravilhoso. Beijo.